Nenhum investimento é a curto prazo, é a longo prazo. Lógico, a gente vai falar que pode ocorrer de você precisar e utilizar, mas sempre visando a longo prazo, sabe? A questão não é, eu vou investir, mas daqui a 2, 3 meses eu vou tirar. Você até pode, mas não é esse o objetivo do investimento. O investimento é uma questão a longo prazo, tá? Então eu vou falar na questão do plano de aposentadoria também, tá? Que entra na questão do investimento. Em média, né, as pessoas, né, estão se aposentando hoje com 53 anos, mas literalmente se aposentando. Não quer dizer que ela estagnou ali. Muitos vão até 80, 90 anos, tá? Tirando hoje, dentro da estatística, 1% consegue viver bem com o que se aposentou. A grande maioria não consegue. 99% com o que se aposenta ou vive de maneira apertada ou tem que complementar fazendo um segundo trabalho, uma renda extra, para complementar a sua aposentadoria. Porque a aposentadoria em si dela, já ao longo do tempo, com a inflação, com tudo, não acompanha. A gente sabe muito bem que não acompanha. O nível de inflação tá aqui, a aposentadoria tá aqui. A pessoa termina o quê? Lógico, na época que ela se aposentou, vamos dizer, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o custo de vida era 1. 20 anos depois, o custo de vida é outro. E esse valor não chega a ser corrigido da mesma maneira. Por isso que para a aposentadoria, né, se criam aí as previdências privadas, alguns fundos de investimento para quem se aposenta. Para não chegar lá no finalzinho, que já no corpo não aguenta mais, a mente já não tá mais a mesma, você não ficar lá ou apertado ou tendo que contar com a ajuda de outras pessoas, geralmente de filhos, né, de pessoas mais próximas. Então, o maior mito hoje, e eu digo que foi durante um bom tempo, era na questão de a pessoa pensava, alguns anos atrás, que investir era colocar na caderneta de poupança. Tinha até um tal de um comercialzinho que mostrava a caderneta de poupança, era amarelinha e tal, e para que a pessoa achasse que ali o dinheiro dela estava seguro. Realmente seguro está, né? Até 250 mil está seguro. Depois de 250 mil, se alguma coisa acontecer, não está tão seguro assim. Aí a gente vai falar mais um pouco. Mas está seguro. Só que a poupança, ela não é corrigida tanto quanto o nível de inflação. Por isso que quanto tempo você vai deixando seu dinheiro na poupança, você vai perdendo. É igual o carro. Você compra um carro hoje, ele vale X. Daqui a 5 anos, ou quando sai mesmo, que a gente brinca, tirou da autoconcessionária e já reduziu, às vezes 20, 30%. E depois ainda vai depreciando mais ainda, porque não vai acompanhando. Então a poupança é justamente isso. Ela não acompanha o nível de inflação. Então o dinheiro que você tem lá, ele é corrigido, mas pouco. E às vezes a tendência é você, em vez de ir perdendo, porque ele vai depreciando. Quando você vê, quando você tirar esse dinheiro, ele já não tá valendo a mesma coisa, tá? Comparando a inflação ao custo de vida, tá? Então, quando eu falo em questão de investir, eu sempre dou a dica, sempre, lembra, tiro 10% da sua receita. Recebi, eu sou autônoma, Amanda, como é que eu faço? Obrigada pelos corações. Sou autônomo, como é que eu faço? Eu não recebo no mês, eu recebo pingado. Recebeu pingadinho, todos os 10% daquele
se você não tem como tirar mais, eu vou falar o que é o ideal, tá? Mas vamos começando pelo que dá. Vamos dizer que hoje você recebeu de uma prestação de serviço R$100. Você vai lá, vai tirar R$10 e vai separar. No início, bota lá no envelope, depois joga numa outra conta, ou numa conta digital, bota lá, separa. Não deixa na conta corrente onde você faz a movimentação dos seus pagamentos, porque senão daqui a pouco esse dinheiro vai junto. Então, vai tirando esse valor. Como é o meu caso, eu sou autônoma, eu não ganho por mês, eu ganho na finalização dos meus trabalhos. Então, o que eu faço? Eu sempre tiro os meus 10%. E vou separando, depois eu junto aquele montante e coloco para investir, tá? Sempre fazendo isso. Conforme você for se organizando, se você não tem dívida hoje, tá? Aí não, aí vamos tirar 30%, porque 10% vai levar muito mais tempo, tá? Com cálculo, para você ter um dinheiro para sua reserva emergencial. Agora, se você começa a tirar 30%, fica mais rápido de você ter essa reserva emergencial, tá? Que é o que eu falo, que eu falei numa live, vou repetir aqui hoje, que é você ter um dinheiro para se acontecer alguma coisa, você saca aquele dinheiro para suprir as suas despesas durante o tempo em que você está ali parado, tá? Como foi o caso agora do corona. Muita gente parou. Quem tinha uma reserva emergencial sobreviveu. Quem não tinha, quebrou. Quem estava com o nome limpo, tinha uma boa referência, ainda conseguiu pegar essa ajuda aí que o governo deu. Foi o Promap. Agora, quem não, nem isso. Porque a gente às vezes pensa assim, mas o cara é empresário. Mas isso não quer dizer que ele está 100% limpo. Muitas vezes, dependendo de como é o empresário, de como é a organização financeira dele, ele está mais enrolado que qualquer outra coisa. Ele não sabe nem quanto ele tem de receita. E nem quanto ele gasta, tá? Organização financeira que eu falo, não é para todo mundo. Não importa. Tem gente hoje que ganha 50 mil e está endividado, tá? Vamos tirar essa coisa de que endividado é só coisa de pobre. Não existe isso não, tá? Tem muita gente que ganha bem e vive endividado. Porque o endividamento não tem a ver com o que você ganha, mas sim como você gasta esse dinheiro. Não tem a ver com quanto você ganha. Você pode ganhar 4 mil e não está endividado. E pode ter o cara que ganha 50 mil, 100 mil, mas ele gasta 130 e está todo endividado. Então é a maneira com que você começa a colocar o seu custo de vida, o que você começa a fazer como opção na sua vida, que vai aumentando os seus custos quando você vê aquilo que você ganha foi embora, não teve uma boa organização e daqui a pouco você está todo endividado. A questão sempre que eu falo da organização, da planilha, de controlar, porque só assim você sabe para onde está indo o seu dinheiro, se ele está sendo utilizado para coisas que realmente você vai precisar ou se só está sendo para um supérfluozinho imediato, né? Esse controle que a grande maioria não gosta de fazer. Se você perguntar hoje para a grande maioria quanto ele gasta por mês, a grande maioria nem sabe. Aí ele pensa assim, mas eu acho, mas se ele for botar no papel direitinho, anotar as despesas fixas, as despesas variáveis, e das variáveis, aquelas que ainda vão assim, sem perceber que aquele cafezinho de R$1 e pouquinho, aquele pãozinho na chapa que ele nem percebeu, já comeu, já colocou para dentro, e quando viu, foi ali o dinheirinho dele. Vamos ali, vamos tomar só um sorvetinho. Nesse sorvetinho foi o seu dinheiro.
essas despesas pequenas que a grande maioria não controla. E é nelas que muitas vezes vai seu dinheiro. Eu tenho meu caderno aqui, eu mostro, eu boto lá, gastei R$2 pagando o cara do estacionamento. Gastei R$20 comprando remédio X. Gastei R$40 comprando shampoo Y. Tudo. Porque principalmente no caso do autônomo, senão o dinheiro dele voou, ninguém viu, não sabe nem pra onde, porque vai entrando dinheiro. Ele não tiver o controle, ele gasta. É diferente de uma pessoa, às vezes, que ganha mensal, né? Que vem aquele montante, ele paga as contas, ele sabe para onde foi o dinheiro. Dependendo também, né? Porque aí tem o cartão de crédito que faz a graça na festa da gente, né? Pode haver uma liquidaçãozinha, uma promoçãozinha que o cartão faz assim, oba! Vou eu com tudo! Estamos juntos! E aí quando viu, no final do mês vem a graça, né? O melhor é nem andar com cartão. Tem gente que fala assim, não, é melhor nem andar com cartão porque aí eu não vejo, não compro. Né? Que os olhos não veem, o coração não sente, não compra. Então, se o negócio tá ruim, é melhor nem andar com cartão. Sabe? O cartão, é óbvio, a gente tem que ter, tá? Não vem com essa história de que, eu não preciso de cartão. Não, cartão, você se faz necessário para você comprar coisas que você, um valor maior, né? Que você não quer se descapitalizar e aí você parcela, aquela questão toda, tá? Mas não é para qualquer coisinha você sair comprando tudo e perder esse controle também. Porque muitas vezes, aquilo que sai no cartão, você não anota. Você vê lá na fatura. Mas aí você não tem esse controle também, porque aí você já gastou coisa no débito, ou já gastou no dinheiro, gastou no cartão, e você perde esse controle todo. E quando você vê, cadê o dinheiro para investir? Nada. Aí chega o famoso, né, amiguinho que chegou agora, a grande maioria tá ruim, gente. Tá ruim. Não adianta a gente falar assim, não, mas tá... Não. Teve muitas empresas que quebraram. Muitas. Tá? Teve algumas que ainda não mandaram as pessoas embora, porque como conseguiu o auxílio do governo, tá possibilitado de mandar. Mas quando esse auxílio acabar, se a economia não se movimentar novamente, infelizmente, uma outra leva de pessoas vão ser mandadas embora, tá? Porque é justamente isso, é não ter essa organização, gente. A melhor aplicação hoje para o pequeno investidor, Marcelo, eu falo assim, o pequeno depende do teu perfil, tá? Se você é um perfil mais conservador, você vai para as rendas fixas. Se você é moderado, vai para as variáveis. Se você é mais ousado, vai para ação, tá? Sabendo que hoje, com toda essa situação, a ação tá subindo e descendo direto, tá? Então, se você vai precisar daquele recurso e não pode perder, eu não indico ação, tá? Eu indico uma renda fixa. E outra coisa, quando for olhar a renda fixa, dependendo da taxa, tá? Você pegar uma taxa mais alta, ela vai ter um tempo mais prolongado, tá? Para você retirar, porque se você retira antes, você perde a rentabilidade. Então, começa a pegar o dinheiro e faz um mixzinho, né? Porque aí, você se precisar pegar um dinheiro de emergência, tá? Você vai lá e pega aquele que tem uns com liquidez imediata que eu digo assim, é o dia que você pede, no outro dia você tira, tá? E aí você consegue tirar, mas sempre renda fixa. Porque é fixa em termos, né? Que a gente vai sabendo que não é tão fixa assim, porque ela vai variar de acordo, né? Com a taxa, com essas coisas. Então não tem aquela questão de, parou ali, vai ficar. A não ser quando, por exemplo, as que são com base no CDI, elas têm uma variação. Aquelas que são pré-fixadas,
né, vamos dizer 4,5%. Aquela ali é 4,5%. Tá? Então, não vai ter variação. Agora, acho que só no CDI tem uma variaçãozinha, mas é muito pouca, tá? Muito pouca. Lógico, nessa situação agora, no meu caso, eu vi uma variação grande porque, assim, foi uma questão mundial, né, gente? Mas geralmente a movimentação é pouquinho, tá? Então, outra coisa que, como eu falei, da questão do investir, né? Que o ideal é 30%. Para responder o Marcelo, eu terminei passando um pouco à frente do que eu iria dizer. Então, o ideal é 30%. Que o 30% eu começo a criar, a me preparar para ter a minha reserva emergencial. Que lembra que eu dei uma live sobre a reserva emergencial, a importância, como é que eu faço esse cálculo. O importante é você ter o quê? É como eu falei, se você não sabe quanto você gasta, fica complicado você criar uma reserva emergencial. Porque calha de você criar um X e no final você gasta Y e essa reserva não vai dar para tanto tempo que você precisa. Tá? Então o ideal é você fazer aquele cálculozinho, como eu falei, anotar todas as suas despesas fixas e variáveis, todas direitinho, né? Conta de luz, água, telefone, essas coisas fixas, né? E outras coisas como variáveis, estacionamento, passeios, essas coisas. Você tem aquele valor lá. Vamos dizer que você somou todas as suas despesas, tá? E deu 5.000. Ah, minhas despesas hoje é de 5.000. Então, vou multiplicar por 12 meses. Eu vou ter que fazer o quê? Uma reserva emergencial de 60.000. Então, eu tenho que ver se eu reservando esses 10%, se vai dar. Porque o que acontece? Por mais que às vezes você pegue vai pegar uma renda fixa, tá? Mas geralmente paga 0,5%. O ideal é, a maioria tá aí 0,5% acima, né, da inflação, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar, tá? Porque às vezes você dá uma taxa boa, mas às vezes não tá acima da inflação. Então a gente tem que estar sempre olhando bem isso. Quem vai fazer sozinho, né, gente? Eu não aconselho quem nunca investiu e de cara sair comprando. O ideal é ir para uma corretora, né, de investimento, tá? Para você. Ah, Amanda, mas eu faço no banco, tem algum problema? Não. O único problema é que no banco você só vai ter a carteira do banco. Exemplo, um Banco Itaú, ele não vai ter uma carteira do Bradesco. Ele não vai ter uma carteira do Nubank, de outras, entendeu? Ele vai manter a carteira só do Itaú. Só isso, tá? Corretora, Tesouro Direto, agora no exato momento ele não tá uma boa opção, tá? Por causa da taxa Selic. Mas já dá para começar, né? Você deixa lá, compra, né? Agora tem uma questão de que fala assim, o Tesouro Direto posso comprar por R$30. Mas para você comprar por R$30, você não compra com a corretora. Você tem que entrar lá no banco, né? Para você comprar, você tem que ter o cadastro, tem que fazer, né, tudo direitinho para você conseguir. Mas acima de tudo, você tem que ter uma corretora linkada para você comprar um Tesouro Direto com preço em conta, tá? Que esses tem de 30 aí, tá? Então o ideal é sempre você pegar uma rentabilidade acima da inflação, porque mesmo que tenha essa flexibilização, né, esses índices sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, principalmente agora, né, com toda essa instabilidade por causa, né, da doença, então tá mais ainda. Então o ideal, porque muita gente perdeu muito, porque tem gente que investe em ação, né, gente? E ação realmente
caiu muito. Mas na boca miúda tem uma maneira de você não perder tanto. Mas aí você tem que conversar com o seu corretor, pedir para ela decretar um teto mínimo, tá? Que você perder ou ficar vulnerável para quando você compra a sua ação, tá? Ah, olha, ó, eu aceito perder até isso aqui. Daqui para cá eu não aceito mais. Então você tem como fazer um ajuste lá, dependendo da ação que você compra, para chegar ali no teto que você possa gastar, para você não perder mais do que, lógico. Se você ganhou muito mais, você vai perder e de repente só vai ficar com o que você aplicou, tá? Tem isso também. Mas sempre, tá? O mais importante é a gente procurar na renda fixa é o fundo garantidor, tá? Garante até 250 mil. Tá? Ou seja, aconteceu alguma coisa, até 250 mil você tem garantido. Ok? Mais do que isso, aí já não, tá? Buscar, como eu falei, fazer um mix de investimento, nunca buscar colocar o seu dinheiro numa única coisa, num único produto, olhar o produto, olhar quem tá por trás, qual banco que tá por trás daquele produto, sabe? Tem lá as características do produto, dá uma olhada, você entra lá, quem tem aplicação, vai lá, as características todinha, você sabe quem é que tá por trás, qual é a taxa de administração, se ele tem uma taxa de performance, ou seja, quer dizer que ele sobe, desce, ele tem uma alavancada. Você tem como saber tudo isso, gente, tá? Depois que você começar a investir, você tem acesso às suas carteiras de investimento e sempre, eu acho que a melhor coisa é você ter uma boa política, tá? E um bom acesso também a quem está fazendo seus investimentos, tá? Porque tem muito corretor aí que você entrega o dinheiro, ele faz e depois você quer falar com ele e ele nem um tchum pra tu, tá? Ele, nem pra você. Tem uns que não. Às vezes a maioria, né, demora um pouco, mas ele vai lá, ele te responde, ele conversa com você. É óbvio, né? Com uma carteira de cliente enorme, dependendo de quem é, você não vai achar que piscou, mandou ele um zap e ele vai te responder na hora e vai ficar ali à sua disposição. Não é assim, né, gente? A gente tem que ter uma certa, né, flexibilidade com relação a isso. Mas dependendo do corretor, você consegue um acesso bom a isso. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. Até a próxima. Obrigada, Creuza. Obrigada a todos que aqui tiveram. Marcelo, acho que eu pude responder o que eu não pude. Deixa lá na caixinha de mensagem que eu respondo depois. Namastê.